Bem-vindos, pessoal, a mais uma aula de morfodinâmica de praias. Vamos seguir o nosso assunto falando de morfodinâmica de praias. Então, vamos dar uma olhada. A gente falou nos vídeos passados sobre os estágios morfodinâmicos. Eu apresentei para vocês o modelo de Wright-Short 84, né? E agora a gente vai falar um pouquinho da sequência evolutiva, das variações entre os estágios. Eu já dei uma boa adiantada para vocês na outra aula, mas hoje a gente vai falar só disso, tá? Então, esse vídeo aqui é um vídeo de Palm Beach, tá? Uma praia, que eu acho que é na Flórida, nos Estados Unidos, mostrando a evolução, a variação ao longo do tempo. Aqui a gente tem um banco, né? É um banco só lá em Palm Beach, se eu não me engano. Tá? E aqui a praia, tá? Aqui a gente tem a praia e aqui a gente tem o banco. Vamos ver como é que a variação ao longo do tempo dessa praia. É uma imagem por dia, tá? Percebam a variação do banco e como ele vai migrando em direção à costa e de repente ele vem aqui para fora, numa tempestade. E aí ele vai ficando rítmico e vai migrando em direção à costa. Que é tudo aquilo que a gente falou na aula passada, né? A gente tem uma tempestade, o banco vem aqui para fora, e aí ele vai diminuindo a ondulação, ele vai ficando rítmico, vai se soldando e vai indo em direção à costa. Olha só. Aqui. Como ele vai... dá para ver os canais das hipes, o banco cava transversal. Olha só. Banco transversal e hip. Aí já ficou aqui para trás, olha só. O banco transversal e hip é muito comum nessa praia. Aí aqui a gente já tem um banco longitudinal, um banco rítmico com praia rítmica também. Aí depois ele vai migrando e vira banco cava transversal. Aqui atrás bem. Olha só, ficou banco longitudinal e cava longitudinal, mas logo já ficou super rítmico e já foi direto para a praia. Tá? Então, a evolução. Os bancos, eles tendem a... O banco, ele sempre vai tender, com uma alta energia, vir para um estágio dissipativo, e aí, diminuindo a energia, ele vai ficando rítmico, vai migrando em direção à costa e acompanhando aquela sequência que a gente viu. Aqui a gente tem a mesma coisa, só que do cassino. Tá? Então, aqui, para vocês entenderem, esses risquinhos aqui são carros, tá? No verão, aqui 14 de janeiro. Aqui a gente tem as dunas, a linha d'água e em branco a gente tem lugar de quebra preferencial, que são os bancos. Tá? Então, olha só, aqui no cassino também, tempestade ativou até o último, aí diminuiu, o banco ficou rítmico, olha só. E aí ficou, olha só, super rítmico, o banco bem pertinho da costa. Aí aumentou a energia de onda, ele já foi mais para fora e já ativou de fora. Diminuiu a energia de onda, ficou super rítmico aqui perto. Um pouquinho de energia de onda, no máximo, aumenta um pouquinho, ativou. Tempestade, tudo lá para fora. Olha só. Aumenta um pouquinho a energia de onda, ativa esse banco aqui de fora, e aí dá para ver a praia rítmica, o banco interno ficando rítmico, linearizou de novo, aumentou a energia de onda. Bem linearzinho, quase querendo quebrar lá fora, já tem uma ondinha maior. Que a gente já está chegando em abril, né? Então já tem uma ondulação maior de sul aí que mantém, olha só, o banco. Mas aí a gente tem uma diminuição, a gente tem às vezes, olha só a costa, bem rítmica, vamos botar de novo. No verão, os bancos bem mais rítmicos, a costa rítmica. Olha só os bancos bem rítmicos, principalmente o interno, né? O mais próximo à costa, olha como ele fica rítmico muitas vezes.
E a gente a nossa praia não fica refletiva nunca, tá, galera? Ela vai de dissipativa para intermediária, banco e praia rítmicos, mas não chega a ficar banco e praia cava transversal, por exemplo. Tá? A gente tem no máximo banco e praia rítmicos aqui no cassino, porque o sedimento é muito fino. Certo? Olha só. Aí vai chegando, ondulação maior, o banco fica bem linear. E aí vocês vão ver que tem vezes que, ó, a ondulação cresce mais ainda, e aí ativa um banco lá fora, e os bancos internos do sul migram lá para fora. E como a linha d'água varia, né? Muito. Percebem isso? Como a linha d'água não para de variar. A linha d'água varia muito e a posição dos bancos também e a forma dos bancos também, tá? Então, esses vídeos é para mostrar que a praia ela não é estática, os estágios morfodinâmicos não são estáticos e quando a gente classifica uma praia, a gente está classificando pelo estágio mais comum, não é ela pode ter o estágio mais comum, o estágio que ela mais fica de acordo com as condições médias de hidrodinâmica e as condições de sedimento dela, mas ela varia, porque a hidrodinâmica varia, né? Então vamos só lembrar, né, dos estágios. A gente tem o máximo erosivo, que é o dissipativo. Aí a gente tem o banco e cava longitudinal, que é um estágio muito comum aqui no cassino. A gente tem o banco e é uma cava um pouquinho mais funda. E aí a gente tem banco e praias rítmicos, também temos esse estágio no cassino. Banco transversal e RIP muito difícil, tá? Aí a gente tem o terraço de maré baixa e o estágio refletivo, né? Aqui a gente tem um gráfico que é para mostrar exatamente isso, como as praias elas não são estáticas, como elas não ficam em um estágio morfodinâmico, tá? Então isso aqui é do artigo do Wright Short ainda, tá? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 praias na Austrália. E aí a gente tem aqui o ômega, nesses gráficos aqui na linha de cima, a gente tem o ômega aqui embaixo, vai de menos 1 até 20, menos 1 a 20, em todos eles. E aí aqui o percentual de tempo que essa praia apresentou cada ômega, tá? Mas não me lembro agora o período que eles estudaram, qual que era. Então, ó, essa primeira praia aqui, ela tem muito tempo aqui entre menos 1 e 1, ou seja, muito tempo sendo refletiva e quase nada sendo intermediária. Essa outra aqui, ela tem um período refletiva, a grande parte do tempo ela está aqui no meio da intermediária e ela ainda tem um pouquinho de tempo que ela fica perto do dissipativo, tá? Narrabeen Beach também, olha só, bem variável, ela apresenta quase todos os estágios morfodinâmicos. Aí aqui Eastern Beach também, bem variável, bem intermediária, bem praticamente sempre intermediária. E aí aqui a gente indo para praias que ficam cada vez mais dissipativas. E aqui embaixo o estágio principal é o que está com o asterisco, tá? Então, é o estágio modal de cada uma delas. Essa primeira, o estágio modal é refletivo, na segunda é low tide terrace, né, que é terraço de maré baixa. Nessa daqui, a gente tem o estágio principal é banco e praia rítmicos. Nessa daqui está variando entre banco e praia rítmicos e banco e cava transversal. Nessa aqui também é banco e praia rítmicos. Não. Não, aqui é... Mentira. É... banco longitudinal, tá? Banco e cava longitudinal. E nessas duas últimas, o estágio modal é o estágio dissipativo. Mas isso não significa que elas nunca estejam em outro estado, percebam? Elas variam de estágio, tá? E essas variações, elas acontecem porque
a ondulação muda. E a ondulação muda, e aí a praia tende a forma, a morfologia da praia vai se alterando de acordo com essa nova hidrodinâmica para tentar chegar a um novo equilíbrio. Certo? E aí aqui a gente tem as mesmas praias, tá? Acho que tem até mais algumas, com os estágios modais delas. Aqui a gente tem os estágios, ó, dissipativo, longshore, banco e cava longitudinal, banco e praia rítmicos, banco transversal e banco e cava transversal, terraço de maré baixa e refletivo, tá? Nesse sentido aqui. Então, nas bolinhas, elas estão posicionadas dentro dos seus estágios modais, certo? E aí, a gente vê que elas conseguem variar. Elas variam tanto ao longo, no mesmo estágio, para uma tendência, aquele estágio numa tendência mais refletiva ou numa tendência mais dissipativa, como elas variam entre estágios. Ó, Narrabeen, que era aquela que aparece em todos os estágios, ó, tem tanto estágios refletivos até dissipativos, todos os estágios foram identificados nessa praia. Essa daqui do meio, olha só, ela vem ela pode estar dissipativa, mas ela também pode estar refletiva. Então, elas variam tanto entre estágios mesmo, classificações propriamente ditas, mas dentro dos mesmos estágios, elas também podem variar. Porque a gente está criando caixinhas, né? São 6 estágios: dissipativo, bancável longitudinal, banco e praia rítmico. Mas esses estágios, isso não é uma coisa discreta. As alterações, elas são uma questão contínua. Então, os estágios, eles vão mudando, o sedimento vai migrando. Então, a gente pode ter um banco e praia rítmicos um pouco menos intermédio, um pouco mais para o lado do dissipativo, ou um banco e praia rítmico um pouco mais para o lado do dissipativo. A coisa ela é mais fluida. Existem outras classificações que a gente não vai entrar, porque acho que não é tão importante, porque essa classificação aqui já é bem representativa, mas que tem outros estágios intermediários entre eles, assim, sabe? Mas por quê? Porque a alteração, ela é contínua. Não tem uma caixinha, uma bordinha, uma linha que vai, a partir daqui não é mais longshore, não é mais banco e cava longitudinal, é banco e praia rítmicos. Tá? Onde é que muda um e outro? Então, tem o ômega, que é uma coisa que a gente se baseia, mas as mudanças, elas são suaves, elas são contínuas. A gente poderia colocar estágios intermediários aqui que não ia mudar a intenção. E aí, aqui é um exemplo de como as praias podem mudar, como elas podem variar com relação ao estágio, tá? E aí, aqui de novo, aquela tabela que mostra o ômega médio que foi observado lá no estudo do Right Short, tá? E o desvio padrão de cada um. Então, a gente vê que para os refletivos o desvio padrão é menor do que... No de refletivo não tem desvio padrão, né? Porque é menor que 1,50, no dissipativo também não. Mas nos intermediários, ó, o desvio padrão, quanto mais para o lado do refletivo, menor o desvio padrão do que para os intermediários, mais para o lado dos dissipativos, tá? Tem uma variabilidade muito maior para o lado dos dissipativos, no ômega. E aqui também eu já mostrei para vocês, mas agora eu acho que vocês vão ter uma visão um pouquinho mais clara sobre o que esse gráfico significa, né? Então, aqui a gente tem, olha só, essa linha aqui, essa sigmoidal, do que seria o ômega de cada um dos estágios, tá? Desde o refletivo até o dissipativo. As bolinhas são os ômegas, tá? Aqui, essa parte achurada na volta seria o desvio padrão, né? Que cada um desses estágios pode estar, onde cada um desses estágios representa. Eles têm um número de ômega, mas pode ter tem um desvio padrão associado, né? E aí as setinhas é pra gente, quando a gente calcula um ômega de uma praia, tá? E se esse ômega não casa com
o estágio morfodinâmico que você identifica naquela praia naquele momento, o que significa? Significa que a forma da praia ainda não se adaptou àquela hidrodinâmica, porque você calcula o ômega com a hidrodinâmica instantânea. Pego lá, meço a altura de onda, período, pego o sedimento e vejo qual que é a velocidade de decantação. Calculo o ômega, tá? E aí, quando eu calcular o ômega, vai dar um valor. Se aquela praia, por exemplo, vai dar 3 e pouquinho. Só que aí eu olho a praia ela não tá ainda com banco e cava transversais, que seria o 3, né? 3 e pouquinho. Bancos e cavas transversais. A minha praia, ela ainda tá com banco e praia rítmicos, por exemplo. O que significa? Significa que a praia ainda não se adaptou àquela nova situação hidrodinâmica. E aí que ela está no caminho, ela está migrando, tá? Então, quando o estágio ele seria de um ômega menor do que o observado, significa que a praia está migrando no sentido acressivo. Ou seja, a praia ela ainda está num estado mais erosivo do que aquela condição hidrodinâmica permite. Então, ela está acrescendo e migrando para essa situação. Tá? Então, ela está desse lado aqui, ó, indo de uma situação mais dissipativa para uma situação mais acressiva. Agora, se o ômega observado ele é maior do que o esperado para aquele estágio, significa que a praia está numa evolução erosiva. Tá? Ela está indo de um estágio mais agressivo para um estágio erosivo. A onda está maior do que aquele estágio, ele está mais agressivo do que seria esperado para aquela ondulação. Então, ela está desse lado aqui. Ela está indo para um estágio mais dissipativo. Tá? E aí, aqui o tamanho das setinhas, para lembrar que as migrações em direção à acreção, elas são muito mais lentas do que as migrações em direção à erosão. Quando a gente está falando de maior altura de onda, de mudança de estado em direção ao dissipativo, a gente está falando de processos erosivos que têm mais energia envolvida, que acontecem muito mais rápido e que, inclusive, podem pular estágios do que situações em direção à acreção, que são mais lentas e tendem a preencher todos os buraquinhos e passar por todos os estágios. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Aí a gente pode calcular a tendência das alterações morfológicas de acordo, comparando o ômega, o valor instantâneo do ômega com o valor esperado, o valor do ômega em equilíbrio, o valor modal desse ômega, tá? Que é exatamente o valor instantâneo para o valor de equilíbrio daquele estágio observado, tá? Então, se essa diferença for positiva, a praia está num sentido positivo de uma mudança para estágios mais dissipativos, se o D for maior, né? Agora, se a diferença for negativa, a gente está, nesse caso aqui, que a gente está tendo alterações em direção a estágios mais refletivos, alterações acressivas, né? Para uma praia totalmente dissipativa, um D mais positivo não vai trazer alteração nenhuma. E o oposto também, para uma praia totalmente refletiva também, um D negativo também não vai trazer nenhuma alteração. Certo? Então, a sequência, paramos por aqui, falando de sequência evolutiva. Qualquer dúvida, postem lá no fórum. Deem uma olhada na leitura obrigatória e não guardem as dúvidas, tá? Fiquem bem e até o próximo vídeo.